Olá, galera. Eu sou o Leônidas Cunha, tô aqui novamente no Protocolo Trans e hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente. A gente vai falar sobre retificação de prenome e gênero e para isso eu trouxe um convidado muito especial que vai se apresentar. Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Tairo Esperança, sou defensor público do Estado de Goiás e atualmente estou na coordenação do nosso Núcleo Especializado de Direitos Humanos, que toca várias pautas em relação às populações vulnerabilizadas, dentre elas a população LGBTQIA+, e as pessoas trans. É um prazer estar aqui com vocês hoje, Leônidas. Espero poder ajudar, trazer aí um pouco de informação para as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente e desmistificar muito o preconceito que existe em relação a esse tema, né? Sim, com certeza. A gente já fez um trabalho juntos, né? Que foi o mutirão de retificação, que foi o primeiro mutirão de retificação feito na Rua 8. Que assim, acho que foi um grande sucesso, foi incrível. Foi inclusive o lugar onde eu retifiquei o meu nome. E aí, dentro disso, eu percebi algumas dificuldades, né? Como você bem falou, eu também acredito que existe uma necessidade de desmistificar. Por quê? Eu acho imprescindível que nós, pessoas trans, que a gente vá atrás de retificar, né, os nossos documentos, principalmente pela questão de como está sendo contada a nossa história, Uhum. né? É, dentro desse lugar, eu queria ouvir de você um pouco qual que tem sido a maior dificuldade da defensoria para gerar esse acesso, né, para pessoas trans, ou o que que você entende que tem sido uma dificuldade das pessoas trans para chegar até esse lugar da retificação. Cara, é uma pergunta difícil, Leônidas, porque eu acho que o caminho da retificação hoje, ele é cercado de muitas dificuldades, né, e elas são institucionais, ou seja, elas não dependem propriamente da pessoa que busca o direito, mas de uma série de obstáculos, né? A gente vinha falando um pouquinho antes de começar o episódio Sim, sobre a transfobia institucional, ou seja, que as próprias instituições públicas, né, que são responsáveis por criar as políticas públicas e combater o preconceito, muitas vezes têm arraigado ali uma série de preconceitos que atrapalham a efetivação de direitos humanos, né? sim, Mas tentando ser mais objetivo aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Hoje a retificação ela é muito mais fácil e muito mais simples de ser conseguido do que já foi um dia, o que não quer dizer que a gente tenha dificuldades, né? Então eu vou tentar explicar para as pessoas como funciona normalmente, né? O uhum, que é para ser feito, né? Basicamente você tem que procurar um cartório de registro civil, né? Pode ser onde você foi registrado o nascimento, pode ser um outro cartório mais próximo da sua residência, levar uma série de documentos que comprovam, entre aspas, a sua boa-fé, porque a preocupação do registro civil é que você esteja mudando o seu nome para evitar um crime que você cometeu no passado, para fugir de uma dívida, alguma coisa nesse sentido, né? sim, Então, a gente junta diversas certidões que comprovam essa sua boa-fé. E também os seus documentos pessoais, então RG, CPF, a sua certidão de nascimento com o nome morto, né? Toda aquela parte ali burocrática. Feito isso, você paga algumas taxas, e aí é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Pagadas as taxas, você está com o nome retificado. Então, no papel, assim, é tudo muito simples, né? E aí, quais são as dificuldades que a gente enfrenta, né? Posso listar para você, primeiro, esta questão da gratuidade, né? A Defensoria Pública, para quem não conhece a nossa instituição, é uma instituição criada para atender pessoas vulnerabilizadas economicamente e socialmente. Então, a gente atende pessoas que não têm condições de pagar, né? sim, E com os cartórios, essa tem sido uma briga muito grande, porque a gente não tem uma legislação estadual que preveja obrigatoriamente a isenção de taxa dessa taxa. para esse tipo de procedimento. Então, quer dizer, a gente consegue a isenção para obter a segunda via da certidão de nascimento, para obter, por exemplo, as certidões negativas do cartório de protesto, que é uma certidão bem específica que mostra que você não tem dívida protestada, né? Agora, para averbar a retificação de pronome e gênero, a gente não tem essa previsão e não está conseguindo essa gratuidade. Isso é um obstáculo enorme, né? Porque a pessoa não tem dinheiro e aí não consegue retificar no cartório, Retificar. né? E também tem o obstáculo informacional que a gente fala. Então a pessoa às vezes não conhece como conseguir essas certidões, como obter. Então, assim, a gente recebe muita gente que chega assim, olha, eu quero retificar, e não sei como, né? E aí a gente trabalha com elas duas vias. Olha, ou você pode obter a documentação, né, sozinha, porque é pela internet, mas tem pessoas que mesmo pela internet têm essa dificuldade de obter. Então a gente vai lá junto com ela, arruma toda a documentação dela e orienta, né, como ela vai Certo. conseguir. Então hoje, Leônidas, a gente está tendo que judicializar, ou seja, provocar o Poder Judiciário, né, para fazer a retificação de prenome e gênero, como se fazia há muitos anos atrás, né, o precedente do Supremo Tribunal Federal, que falou que é direto no cartório, sem entrar com processo judicial, é de 2018.
né? Então a gente está tendo que fazer como era Antes de pré-2018 2018. para garantir de forma gratuita. E aí isso gera prejuízo, né? Porque as pessoas têm um pouco mais de demora, né, cara? Tudo que é judicial demora um pouco, né? Então E isso 3, 6 meses. psicologicamente também, né? Eu imagino que abala não só a expectativa da pessoa que está querendo retificar, como também abala um pouco da fé, né? Nesse processo. Quando eu fiz esse processo de retificação com vocês, cheguei lá no cartório com todos os documentos, tudo certo. E aí foi dito, né, para mim que a isenção da certidão ela não aconteceria. Foi pedido, né, uma negativa na época, Sim. que também houve uma dificuldade muito grande deles me entregarem essa negativa. E a partir disso, compreendendo que eu não daria conta de esperar mais, de lidar mais com essa burocracia, tive a sorte, no meu caso, de ter uma rede de pessoas, né, que viram a situação. Inclusive, gostaria de agradecer que foi a Loriane da Treme Treme, que juntou com o pessoal, fez uma vaquinha e foi lá e pagou essa taxa para mim, para eu sair no mesmo dia com meu nome retificado. Uhum. Então, eu consegui a minha retificação porque tive a sorte de ter uma rede. Já pensei, enquanto coletivo do Bartê, né, agora como protocolo trans, em fazer algumas ações onde a gente conseguisse arrecadar verba mesmo, ir lá e conseguir arcar com essas taxas, seja para um número mais restrito de pessoas, né, mas pelo menos assim, se a gente consegue arcar com a taxa de 5 pessoas trans, que seja, são 5 pessoas retificadas, Sim. né, sem passar por esse processo judicial. Então, ainda tenho fé de que a gente consegue reverter essa situação, né? A gente tem caminhado para um diálogo muito melhor hoje em dia, mesmo com toda a questão da transfobia que existe dentro desses lugares, né? Dos empecilhos que são colocados, mas acho que eu ainda tenho uma perspectiva otimista de que a gente possa conseguir. Outra coisa que eu queria tá entrando, que você mencionou, quando a gente faz esse processo, né, o que é retificado é a nossa certidão de nascimento. Uhum. Feito isso, eu percebo que muita gente entra num certo desespero, porque depois percebe que, tá, retifiquei minha certidão, Sim. mas aí vai ter que fazer o processo para poder arrumar o RG, o CPF, né, no caso dos homens trans, tem a questão do alistamento, né, que tem que ser feito, que inclusive houve uma ação recentemente que juntou vários homens trans que precisavam, né, várias transmasculinidades que precisavam desse documento e foi feito em conjunto, justamente para evitar esse processo da transfobia que pode acontecer, né, que a gente sabe que acaba acontecendo. Então, também percebo que esse processo da pós-retificação, ela gera um certo medo, né, um certo temor nas pessoas, porque a galera fica um pouco sem entender para onde ir, como caminhar, né, o que faz. E você já falou sobre a formação dos multiplicadores, que na verdade são as pessoas Uhum. que vão ajudar a colher aqueles documentos iniciais para levar pro cartório. Você acha que também existe um interesse, existe uma possibilidade que, para além dos multiplicadores, exista uma equipe feita com tanto pessoas cis quanto pessoas trans, que possam estar também acompanhando, seja presencialmente, né, Uhum. ou não, mas acompanhando essas pessoas que fizeram a retificação da certidão. Nesse processo do pós, né, que você também acha que existe essa dificuldade da pós-retificação? Sim. Primeira coisa para os nossos ouvintes aqui é não entrar em pânico, Sim. assim, porque quem já passou, por exemplo, numa situação de casamento, né? Eu tenho alguns assistidos trans que já foram casados, divorciaram, muitas vezes alteraram o nome nesse processo. É muito parecido com a alteração de nome pós-casamento, né? Gera dor de cabeça? Gera um pouco, assim, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças e é mais fácil até do que retificar, Do que né? retificar. O que acontece? O nosso documento básico da cidadania é a certidão de nascimento. Então, quando você faz a averbação da retificação, o que o cartorário faz? Ele vai lá no seu registro de nascimento, anota que foi feita a retificação, e a partir dali, a sua certidão de nascimento vai ser emitida com um nome novo, e o nome morto fica arquivado só para fins de requisição judicial ou de você mesmo pedir uma certidão de
de inteiro teor. Nunca mais vai aparecer em lugar nenhum esse nome morto, certo? O cartório ele tem a obrigação pelo provimento do CNJ, que é o que regulamenta toda a parte da retificação, de notificar alguns órgãos. Então ele vai notificar a Receita Federal, a Secretaria de Segurança Pública. É claro que esse é o mundo ideal, né? Então nem sempre essas notificações vão chegar, vai acontecer tudo direitinho. O ideal é que a pessoa trans, ela vá junto, né, verificar se essas coisas estão sendo feitas de acordo. Então, assim, você está com a sua certidão de nascimento nova, você vai até o VaptVupt, né, agenda lá o seu atendimento e procura a emissão de uma segunda via do seu RG. Apresentando uma certidão nova e de data recente, não espere 6 meses para fazer isso, 1 ano para fazer isso. Vá logo depois. Você vai emitir a segunda via do seu RG. No VaptVupt também tem serviço da Receita Federal, então você consegue atualizar o seu CPF, apesar de normalmente o próprio cartório já notificar isso e ficar resolvido. Sim. Se você fizer um agendamento, por exemplo, perante a junta militar, no caso de um homem trans, você consegue também a dispensa do serviço, da incorporação, ou até mesmo o alistamento, se for o interesse da pessoa. Isso também, salvo engano, também é feito pelo VaptVupt. Então a gente tem vários órgãos que você tem que procurar para poder ajustar em relação ao nome novo, mas todos eles é o quê? Cópia da certidão de nascimento, apresenta ali a burocracia, atualiza o nome, entendeu? Qual que é o problema que geralmente essas pessoas enfrentam até por anos depois, entendeu? Durante a nossa vida, a gente passa por milhares de cadastros, né? Sim. Milhares acho que foi exagero, mas centenas de São cadastros, né? muitos. Então você vai no supermercado, você faz lá um cadastro para concorrer a um carro no sorteio. Você vai, por exemplo, comprar um objeto na internet, você faz um cadastro no Mercado Livre, Tudo bom, na hein? internet. E assim, infelizmente, vai aparecer o seu nome morto em muitos lugares, entendeu? Qual que é a obrigação, assim, a princípio dessas instituições? Elas não têm como adivinhar, a princípio, que você alterou o seu nome, que você retificou o seu nome. Então você tem que notificá-los a respeito disso. Então, geralmente tem algum campo dentro do site, algum espaço para você notificar. Se não tiver, você pode mandar um e-mail, até mesmo uma carta, ouvidoria. Saque. Você tem que se manifestar. Sim. Então a obrigação da pessoa é se manifestar. Olha, alterei meu nome. Via de regra, para instituições particulares, você não tem que comprovar que você alterou seu nome, né? Mas eles podem, no máximo, exigir uma certidão de nascimento sua. Jamais, tá? Isso para todos os ouvintes que estão aqui conosco, jamais a certidão de inteiro teor, tá, gente? Qualquer órgão, público ou privado, que peça a certidão de inteiro teor, que é aquela que só você pode pedir, está cometendo um ato de transfobia, porque ninguém tem que saber da retificação. Tem que saber que teu nome é aquele agora. É isso que vale. E dá para saber, inclusive, porque na certidão de nascimento vem o CPF. Então, quer dizer, não tem como você falsificar a certidão de nascimento ou algo nesse sentido. Está pressuposto ali a retificação. Então, você ter que mostrar de inteiro teor é muito vexatório, né? Porque você tem que mostrar o seu nome morto, né? Por mais que ele já esteja inscrito ali no cadastro, né? Não, vou mostrar a certidão atual, né? Bem, feito isso, notificado esse órgão público ou privado, ele tem que adequar. E aí, como ele vai adequar, problema dele, né? Então, a gente teve uma questão com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia, que a gente está ainda em tratativas, mas acho que está bem avançado agora. Que era em relação, por exemplo, ao sistema do SUS, em relação ao agendamento de consultas para homens trans que precisavam de consulta ginecológica. Sim. Né? E qual que era o problema? O sistema do SUS não tinha um espaço que permitisse essa transição de gênero. Então, assim, se você colocava homem, ele não permitia a consulta ginecológica, porque ele pensava só na cisnormatividade, não pensava que homens trans também, né, menstruam, e toda essa questão que precisam de um atendimento ginecológico. E bem, o problema aí é o sistema. Então, o sistema que tem que se adequar, não as pessoas se adequarem. Então, você não vai fazer que no sistema conste mulher só porque o sistema tem que abrir a consulta ginecológica, né? Tem que constar homem porque é essa a identidade de gênero. E o sistema que se vire, entendeu? Então, se você for vítima de uma situação em que o sistema, o órgão, colocar algum empecilho a que o seu nome, né, real, da identidade da pessoa, seja o que vigore, aí é um ato de transfobia, isso pode ser configurado até como crime, né? Porque o Supremo Tribunal Federal já equiparou o crime de racismo, que está lá na Lei de Crimes Raciais, ao crime de transfobia. E aí você pode fazer boletim de ocorrência, pode fazer ouvidoria, pode fazer tudo o que você quiser em relação à eventual punição dos responsáveis, né? A Defensoria Pública pode auxiliar nisso, te dando assessoria jurídica de quais são os caminhos, né? Mas, via de regra, você pode ir até na DEACRE, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre a importância de ouvir o Dr. Joaquim aqui também, né? Acho que quero acompanhar o episódio em que ele vier, porque ele é uma pessoa fantástica, né? Ele comanda a nossa Delegacia de Combate a Crimes Raciais e de Preconceito e Intolerância. E é crime. Ponto. Então, não deixe que isso aconteça, mas não tem como eu garantir para a pessoa que nunca mais ela vai ser importunada pelo nome morto, porque
é muito cadastro, gente, assim, então, faça os básicos, né, CPF, RG, tudo, a gente pode dar as orientações em relação a isso, e aí os demais a gente tem que ir ajustando conforme vai passando, mas a tendência é, com o tempo, quase ninguém mais chamar pelo nome morto, né, porque ele não vai ter registro em lugar nenhum, só lá no registro de nascimento, se você mesmo pedir, ou se tiver alguma determinação judicial nesse sentido. Que peça. Bom, uma das coisas que eu queria também explorar é que você falou dos serviços, né, que a defensoria presta. Para além do serviço da retificação de prenome e gênero, quais são outros serviços que você acha que são assim essenciais para a comunidade LGBTQIA+, principalmente focando na comunidade trans, que vem na defensoria? Olha, a Defensoria Pública é um órgão criado pela Constituição Federal voltado à assistência jurídica integral e gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade. Portanto, a gente atua, entre aspas, como um advogado ou uma advogada atuaria, só que de forma gratuita, né? Então, a gente pode atuar em todas as demandas que essas pessoas teriam usualmente, né? Então, esses dias eu estava fazendo um divórcio para uma pessoa trans, né, que precisava desse divórcio até, inclusive, para regularizar uma série de outras coisas em sua vida civil. Mas aí tem outras demandas de família, alimentos, né? A gente pode trabalhar com demandas cíveis, né? Demandas criminais, toda essa parte que envolve justamente a defesa de direitos. Mas em específico em relação às pessoas trans, além da retificação, eu acho que se destaca muito o tratamento por hormonoterapia, né? Sim. Que eu acho que é uma questão que a gente avançou bastante no último tempo, graças inclusive aos esforços da doutora Catherine, né? Acho que você já conheceu ela, Sim. porque ela conduziu diversas reuniões públicas com a comunidade LGBTQIA+, porque chegou pra gente a notícia de que o medicamento para pessoas trans do sexo masculino, ou seja, pessoas trans, homens trans, estava realmente muito caro, né, para se manter, né, e que são aqueles hormônios que geralmente exigem receitas especiais, né, que ficam retidas e que acaba tendo esse controle todo por conta das pessoas que usam para outros fins, Outras né, vias, né? Sim. academia, aquela coisa toda, né, e aí como conseguir isso na rede pública de saúde, né, estava sendo um desafio, não estava tendo dispensação desses medicamentos, né, então mesmo com receita, etc, encaminhamento, a gente não estava conseguindo, aí a gente começou a ajuizar ações para obtenção junto ao SUS desse medicamento de hormonoterapia. Para as mulheres trans tem sido mais tranquilo, né? Porque são medicamentos de baixo custo. Agora, para os homens trans ainda segue um desafio. Então, se você é um homem trans, não tem acesso a esse medicamento, ou ele está sendo muito oneroso para você, porque você se encaixa naquele critério que a gente fala que é de hipossuficiência econômica, não tem dinheiro, né? Sim. Você pode procurar a Defensoria Pública ajuiza para você uma ação junto ao Poder Público para garantir esse medicamento. Então, de duas uma. Ou o Poder Público vai ter que regularizar o fornecimento, e aí vai ter que dispensar isso no medicamento de alto custo, na farmácia, algo nesse sentido, ou a gente vai bloquear a verba do Poder Público. Então, a gente bloqueia mensalmente um dinheiro, esse dinheiro vai transferido para sua conta, você compra o medicamento na rede privada e depois presta contas. A gente faz isso mensalmente até o Poder Público regularizar. Regularizar, correto. Inclusive, a gente chegou a conversar, acho que era Eduardo Henrique, que foi o primeiro homem trans aqui em Goiânia a conseguir, junto à defensoria, né, o hormônio, a hormonioterapia, né? Então, acho que é uma grande conquista, diga-se de passagem, pensando que há alguns anos atrás era considerado trans só quem fizesse a hormonoterapia completa, né? E hoje a gente tem a gente entende as nuances, né, das nossas existências, que vão existir pessoas com disforia, sem disforia, que optam, né, pela hormonoterapia ou não. Sim. Então, muito importante a gente deixar claro para as pessoas que estão assistindo a gente que a defensoria também pode estar atuando nesse lugar. Porque no dia a dia, né, na convivência, eu percebo muito que o que acontece é apenas a falta de esclarecimento, de conhecimento, né? A gente que já teve algumas parcerias, já percebo os lugares onde a gente consegue ter essa mão estendida, Sim. né? Mas eu acredito que para muitas outras pessoas, isso ainda tá um pouco vago, né? Então, por isso que foi pensado no convite para a defensoria, para você estar aqui com a gente, trocando essa ideia, justamente para a gente poder desmistificar tudo isso, né? Mostrar que não é tão monstruoso, não é tão difícil assim, que o processo ele tá aí, ele é feito pra gente, né? Que vão existir dificuldades, mas eu tenho pra mim que é mais difícil ainda a gente ir deixando a vida seguir, né?
se submetendo a pequenas transfobias diárias, porque a gente tem que apresentar documento para tudo, Uhum. né? Para entrar aqui no prédio, Isso. tem que apresentar É o tipo documento. de cadastro que com certeza teria que ser atualizado, né? Entende? Então, assim, e aí eu apresento o meu documento e aí esses pequenos constrangimentos da transfobia, eles vão adoecer na gente, né? Chega um lugar que às vezes um simples fato de apresentar o documento vai gerar uma disforia enorme na pessoa. Uhum. Então, para além de contar a nossa história, para além de tudo isso, é também um cuidado com a nossa saúde, né? Eu tenho muito que isso é sobre cuidar da nossa saúde mental, porque um dos pilares é o financeiro, Uhum. mas também é essa questão, né? O dia que eu peguei a minha certidão e li meu nome escrito na certidão, eu eu percebi assim que tava fazendo tudo tava fazendo sentido pra mim, Sim. né? Que realmente eu tinha tomado posse de quem eu era. Por mais que eu sei que eu fui o Leônidas a minha vida inteira, eu só tive que deixar ele ali em stand-by, porque senão talvez eu não tivesse aqui pra contar a minha história, né? Eu vim de lugares que eu não era bem-vindo uma pessoa trans, né? As histórias que eu ouvi na minha infância de pessoas trans foram pessoas trans que eram assassinadas, né? E principalmente eram histórias voltadas para travestilidade, Uhum. né? Eu nem ouvia falar de homens trans na época da minha infância e da minha adolescência. Então, olhar para hoje, para esse todo, né? A gente entender que existe um órgão que tá pela gente, que segura na mão da gente, vai junto nesse lugar, é de uma importância, assim, absurda, absurda. É, a gente podia falar um pouquinho também sobre a questão dos multiplicadores, né? Contar pra galera qual que é a proposta, o que que é, para poder estar pedindo para as pessoas estar se interessando Sim. mais por esse assunto, tá colaborando mais. A gente já ofereci para você aí que tanto o Protocolo Trans quanto o Bartei é um grande parceiro para estar fazendo isso. Mas eu acredito que assim, quanto mais pessoas, melhor, né? Principalmente porque o objetivo é retificar a maioria de pessoas trans possíveis. Com certeza. Então, falar um pouquinho sobre os multiplicadores. Queria fazer uma nota mental aqui para a gente não esquecer de conversar sobre não binariedade, Sim, tá? por Porque favor. isso é importantíssimo. Mas falando dos multiplicadores, que foi a pergunta que você me fez agora, qual que é a questão? Como eu expliquei para você lá no comecinho, todo o procedimento de retificação desde 2018 pode ser feito de forma extrajudicial, né? Que a gente fala direto no cartório, desde é claro que a pessoa tenha condições de pagar, né? Mas mesmo quando ela não tem condições de pagar e procura a Defensoria Pública para ajuizar uma ação, essa ação é muito simples, né? Demora só pela burocracia mesmo do Poder Judiciário, né? E os documentos são os mesmos, né? Então, qual que hoje é o principal entrave que a gente tem, né? É aquele segundo entrave que eu apontei, que é o informacional, ou seja, as pessoas não sabem quais são esses documentos. E assim, parece um bicho de sete cabeças. Você olha aquele provimento do CNJ, certidão disso, certidão daquilo, a pessoa fala, meu Deus do céu, não vou conseguir nunca fazer isso, né? E não é tão difícil quanto parece, assim, entendeu? É ter um pouquinho mesmo de paciência ali. A maior parte das certidões, elas são obtidas pela internet, então você preenche o seu nome morto, né, infelizmente, nas certidões, tira elas online na hora, né? Pouquíssimas certidões não são emitidas online. E também a sua documentação pessoal. Então, quer dizer, você faz um dossiezinho, assim, com Sim, documentos, né? Acho que você passou por essa sim, experiência, né? Quando você fez ali o mutirão, o que que a gente fez ali para você? A gente preparou esse dossiê, né? Então, quer dizer, o trabalho da Defensoria Pública é de prestar essa assistência jurídica, né? Agora, se a gente forma alguns defensores populares, né? Algumas pessoas locais ali da comunidade para prestar essa assistência, porque não exige nenhum conhecimento jurídico muito avançado, né? Exige que você saiba quais são os documentos e saiba onde e encontrá-los, né? acessar eles, E né? acessar, Sim, entendeu? Então, assim, qualquer cidadão ou cidadã consegue acessar esses documentos. A dificuldade mesmo é de acesso a essa informação, né? Porque parece difícil, mas não é. Entendeu? Então, se a gente conseguisse formar alguns multiplicadores e multiplicadoras para levar isso adiante, então, por exemplo, a Ana Luísa, do Ambulatório Trans, tem sido uma grande parceira nisso, porque ela leva, né, no ambulatório essas informações sobre multiplicação, ou seja, a gente leva quais são os documentos, tudo, e se a pessoa tem muita dificuldade, indica a defensoria, claro, né? Mas se a gente consegue estender a mão, a gente atinge mais pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas nesse processo, né? E procura a defensoria, e queira ou não, são muitas pessoas, né? Então, quanto sim, mais pessoas ajudando, melhor, né? Se a pessoa chega na defensoria com tudo pronto, é uma maravilha, porque a coisa flui muito rápido, já né? vai, mas Agora, se falta um documento, por exemplo, uma das grandes dificuldades que a gente tem é com a certidão de nascimento.
o provimento do CNJ exige que a certidão seja atualizada, né? E qual que é o cuidado do oficial do cartório, né? Porque pode ser que você tenha casado, pode ser que tenha acontecido alguma coisa nesse meio do caminho, e aquela tua certidão lá de 20 anos atrás não é a Já mesma não tá atualmente. valendo. Então ele quer saber se aquele teu nome é o atual. E ele é muito rígido com isso, né? Exige que a certidão esteja atualizada em 30 dias. Quem tem uma certidão de nascimento atualizada em 30 dias? Ninguém, né? Ninguém. Então você tem como opção ir lá no teu cartório de nascimento e pedir a segunda via, ou pela defensoria, a gente requisita uma segunda via uma plataforma que chama CRC Jude, que é uma plataforma que só a defensoria tem acesso e outros órgãos do Poder Judiciário, e a gente consegue de forma gratuita. Só que aí a pessoa vem até nós, a gente fala, olha, o primeiro passo é a certidão de nascimento, tem que estar atualizada, vou pedir aqui no CRC Jude. Aí a gente pede a certidão. Voltou, a gente faz contato com a pessoa e, infelizmente, isso é muito comum na defensoria, a pessoa some. Assim, some Existe esse pela, some processo. pela vida, né? Tipo, tá, trabalho, não sei o que, tudo. E aí, quando ela volta para fazer a Já passou o retificação, mês. já passou o mês, entendeu? E aí, às vezes, a gente faz 2, 3, 4 vezes, aí, até ficar com medo do cartório começar a negar, né? Porque, de Porque gera um fato, desgaste gera um também. desgaste, né? Mas a gente entende que não é culpa da pessoa, o processo é um pouco burocrático mesmo. Só que se a gente faz tudo, vamos supor, a pessoa já tirou todas as certidões, falta só a de nascimento, aí fica tudo muito mais fácil, né? Certo. Você citou sobre a questão da não binariedade, né? Eu vi uma notícia, acho que foi essa semana, de que foi, eu não sei se foi aprovado em todo o território nacional, mas que houve uma aprovação para colocar a não binariedade no registro civil. Tem alguma informação que já foi repassada para a defensoria? Como está o andamento, né? Quando, se uma pessoa não binária for fazer o processo da retificação, como que está acontecendo atualmente? Porque eu já percebi que são processos que mudam um pouco, né? Às vezes, infelizmente, são atacados, caem. Então, gostaria de, tanto para as pessoas que estão em casa entender, como que está acontecendo esse processo hoje para pessoas não binárias. Olha, a não binariedade ainda é um tema que está sendo muito formada a jurisprudência em torno disso, né? Então, a transição de gênero binária, ela está bem mais consolidada dentro do Poder Judiciário, né? Então, em 2018, a gente teve aquele precedente do STF, né, que permitiu que isso fosse feito de forma extrajudicial. A gente começou o quê? A tensionar os cartórios a fazer isso também para as pessoas não Não binárias, porque o binárias. fundamento é o mesmo, né? Todos os fundamentos que o Supremo Tribunal Federal usou para garantir isso, então a gente pega lá a Convenção Americana de Direitos Humanos, a opinião consultiva número 24, falar que juridiquês, tá, gente? Me perdoem. Mas, assim, são fundamentos muito sólidos, entendeu? No direito à igualdade, a busca da felicidade, o direito à própria identidade. Tudo que se aplica às pessoas binárias, mesmo que transgênero, se aplica às pessoas não binárias. Não tem diferença. Mas, infelizmente, a gente enfrenta muita barreira e isso acontece justamente por conta do preconceito estrutural que a gente estava conversando lá no início do podcast. Então, hoje, a gente tem o seguinte entendimento do Conselho Nacional de Justiça, né? Foi feito um pedido de providências pela Defensoria Pública, não só de Goiás, de várias instituições, como também de outros parceiros, né, para que fosse feita uma interpretação do precedente do Supremo Tribunal Federal que permitisse também às pessoas não binárias a retificação. Porque lá no provimento do CNJ não tem essa previsão, tem a previsão da transição entre masculino e feminino e vice-versa, né? Mas o CNJ entendeu o quê? Que na decisão lá de 2018, o STF não abrangeu as pessoas não binárias, né? Qual que é o resultado prático disso, né? Hoje os cartórios, eles não estão obrigados a fazer de forma extrajudicial a retificação de pessoas não binárias. Então, a gente volta para aquela questão do judicial. E tudo que entra no judicial, infelizmente, vai depender do entendimento de um juiz, né? De uma pessoa que está ali para aplicar a lei e nem sempre ela vai ter essa consciência ou essa formação da importância de aplicar esses instrumentos internacionais, nacionais de garantia da igualdade. Então, às vezes, a gente tem decisões favoráveis, às vezes, decisões desfavoráveis. E antes de 2018, a gente tinha juízes que condicionavam, por exemplo, a exame psicológico, a fazer a cirurgia de redesignação, que é um absurdo, né? Porque nem toda pessoa trans vai querer fazer É tratamento uma por transfobia hormonoterapia. complexa, Exato, assim. complexa demais, né? Mas posso dizer que, em relação ao que estava o cenário anteriormente, a gente avançou bastante. Então, aqui no estado de Goiás, a gente tem 3 pessoas que já retificaram para não binário pela Defensoria Pública do estado de Goiás, né? A Mar, que foi a primeira, que fez ali pelo inicial cível, e mais 2 pessoas que fizeram pelo Núcleo de Direitos Humanos, né? Como que foi feito no caso deles, né?
a mesma documentação, porque é uma retificação de pronome e gênero, a gente ingressa com uma petição um pouquinho diferente, explicando para o juiz o que é a não binariedade, né? Então na petição tem até aquela imagem dos guarda-chuvinhas, né? O que é o cis, o que é a pessoa trans, dentro da pessoa trans, quais são as diversas As manifestações da identidade de nuances, gênero, sim. né? E a partir disso a gente explica que, olha, existe um espectro que não se encaixa no masculino e feminino, né? E que na falta de uma nomenclatura melhor na certidão de nascimento, a gente pode colocar como não binário, né? E ali a maioria dos juízes tem sido sensível mesmo a essa demanda, né? Mas qual que é a dificuldade que a gente enfrenta hoje e que está nesse precedente do CNJ? Não tem regulamentação desse tema, entendeu? Então a gente vai ter muita luta daqui adiante com outros temas. Então, por exemplo, a pessoa que hoje se identifica como não binária, né? Qual vai ser, por exemplo, o regime previdenciário que ela vai adotar? O das mulheres, né, entre aspas, que é mais favorável, ou dos homens, né? Sim. A nossa defesa é que siga o das mulheres, porque é mais favorável, né? Ela vai aposentar mais cedo, entendeu? Porque ela também enfrenta uma série de preconceitos, né? Assim como a mulher enfrenta o machismo estrutural da sociedade, Sim. entendeu? Só que nada disso está consolidado. Então, por exemplo, ela vai tirar o documento de identidade depois. Posso dizer que ela vai enfrentar dificuldade para colocar o campo de gênero no documento de identidade, né? Não quer dizer que, então, se você é não binária, não retifique. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, Retifique. retifique. Quanto mais pessoas, eu acho que Exato. mais movimento. Exato. Só que a gente sempre deixa isso claro para a pessoa. Olha, você está começando um movimento que é pioneiro, né? E todo movimento que é pioneiro vai ter obstáculos, né? Sim. Então você tá, vamos segurar na tua mão e vamos junto, né? Se ela tiver a fim de enfrentar tudo isso, a gente vai junto e olha, e vamos enfrentando esses obstáculos. Então a gente pode fazer boletim de ocorrência por transfobia, a gente pode propor ação judicial, né? Se eventualmente não tiver lá no sistema, a gente vai retificar o sistema, né? Então são essas as dificuldades que as pessoas não binárias enfrentam hoje, né? Mas posso dizer que a gente tem precedentes favoráveis, né? E assim, é questão de tempo, viu, Leônidas? Assim, o direito, ele acaba sendo o último bastião a ser alterado quando a gente fala de mudanças sociais, Sim. né? Então ele é muito conservador, né? Então ele fica ali lutando para não mudar, mas ele vai mudar, Acho que entendeu? primeiro as coisas começam muito no campo das ideias, né? Isso. Acho que da discussão, para depois ir para esse lugar da Aí a burocracia, gente vai forçando os limites até o negócio andar, né? Mas vai andar. Então, hoje, o campo da não binariedade ainda, infelizmente, é muito difícil, né? Mas a gente está conquistando muita coisa e vai conquistar. Então, pessoas não binárias, procurem a Defensoria Pública, a gente tem todo o arsenal para ajudar vocês e a documentação é a mesma, né? Então, os multiplicadores vão ajudar nesse sentido da mesma forma. É só a autodeclaração, ou seja, a pessoa se identifica com gênero não binário. É só isso que muda mesmo. perfeito. E aí a gente vai deixar no final do episódio. Vou estar disponibilizando para vocês os meios de comunicação com a defensoria, né? Para quem tiver interesse, quem estiver assistindo e quiser começar o processo de retificação ou procurar a defensoria para qualquer lugar assim que vocês podem estar atendendo, o protocolo se coloca à disposição para ser essa ponte, né, Sim. até vocês, que eu acho que é de suma importância também que a gente trabalhe junto nesse lugar, né? É, Tem mais alguma coisa que você queira estar falando, Tairo? Não, e só uma coisa rápida, assim, a Defensoria Pública hoje, ela enfrenta uma restrição orçamentária de pessoal, né? A gente brinca que a gente é a instituição mais pobrinha do sistema de justiça, né? Então, se comparar com o orçamento do Poder Judiciário, do Ministério Público, é discrepante demais, assim. Exorbitante, viu? Então, hoje a gente tem um desafio muito grande de levar para o interior a Defensoria Pública. Então, se você mora em uma cidade que não é da região metropolitana de Goiânia ou da região metropolitana de Brasília, né, ali do entorno, você vai ver que provavelmente não tem Defensoria Pública na sua comarca, né? Só que para as pessoas trans, a gente tem feito questão de atuar no estado todo, né? Então, é difícil, mas a gente tem feito esse esforço. Então, o que que acontece? Se você mora em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Inhumas, Anápolis, Valparaíso, Lusiânia e mais recentemente vai ser instalado também em Águas Lindas, tem defensoria pública na sua cidade. Aí basta você procurar o atendimento cível, né, porque essas demandas todas são cíveis, então você pode procurar para fazer retificação, tratamento por hormonoterapia, que vai ter um defensor ou defensora para te ajudar. Entendeu? Agora, se você mora em qualquer outra cidade que não são essas listadas, aí o Núcleo de Direitos Humanos pode te ajudar.
Porque a gente tem feito esse esforço de, mesmo onde não tem defensoria, Ir até lá. alguém atuar, entendeu? Então a gente tem atendimento remoto, né? A minha equipe vai estar lá à disposição e a gente faz a retificação. Não conseguir a retificação, aconteceu qualquer coisa, podem falar conosco também que a gente ajuda nessa ponte, tá? Então Perfeito. estamos à disposição para retificar todo mundo do estado de Goiás. Ninguém mais tem desculpa, viu, gente, para não retificar. Gente, é de suma importância. Novamente, eu vou pincelar, né? Qual que é a importância? Porque, historicamente, fica-se a sensação de que as pessoas trans surgiram há pouco tempo. O que não é verdade, né? A gente existe desde que o mundo é mundo. Sim, A grande questão é o apagamento das nossas identidades. E como é difícil contar essa história, porque, burocraticamente falando, é, precisa ser retificado, né? Em termos de sim, datar isso, de catalogar as coisas. E quando você não é retificado, por exemplo, e acontece alguma coisa, alguma questão, você não vai ser colocado como uma pessoa trans. Essa estatística, ela não vai para uma pessoa trans, né? Acho que existe um órgão hoje em dia que faz isso, e ele não é do governo, que faz esse apanhado de pessoas trans, né? Tanto para poder ter uma média de estatística também, porque recentemente tinha-se muita fala de que a expectativa de vida para pessoas trans era de 35 anos, o que era uma falácia, né? Caiu por terra. Que na verdade foi um estudo que comprovou que pessoas de 30 a 35 anos, pessoas trans de 30 a 35 anos, era a média de pessoas mais assassinadas no Brasil, sim, né? E não dá pra gente pegar e colocar todo um nicho de vida pautado só em assassinatos, porque a gente é muito mais amplo, sim. É um né? estigma mesmo, É né? um estigma de que a gente é feito pra sofrer, que a gente... Então, assim, também cair um pouco esses estigmas, quebrar um pouco esses mitos que existem ao redor, é uma importância muito grande. E eu acho que o maior grito que a gente tem hoje da nossa existência é a retificação, né? Como é saboroso você chegar num lugar que já foi transfóbico com você e apresentar o seu RG lá assim, aqui, ó. Esse é o meu novo. E esse é um tema bem bacana, viu? Trabalhar, por exemplo, terceira idade trans, né? Tipo, a gente tem muitos Exatamente. avós e avós aí, pessoas que estão com uma idade avançada e têm demandas de saúde específicas, né? Então a gente tem que trabalhar isso. Mas para além disso, queria falar para as pessoas que estão ouvindo a gente que é o seguinte: a gente está falando sobre a retificação de pronome e gênero aqui o tempo todo, mas isso jamais pode ser uma imposição, tá? É um Sim. direito. Então, assim, você tem o direito de retificar o seu nome, mas você não é obrigado ou obrigada a fazer isso, né? Então, Se for da sua vontade, se é algo que exato. tá no seu cerne, gente, procure o seu direito. O que a gente mais pauta aqui é isso. É que você tem esse direito existe pra você, né? Ele jamais vai ser negado. E que se é da vontade, ir atrás. Isso. A gente tem um nome social, que também é um direito, né? É um meio termo, assim, entre a retificação e manter o nome morto nos documentos, Sim, né? A maioria das pessoas já sabe o que é nome social, né? Mas qualquer instituição, órgão público ou privado, tem que ter um espaço para você colocar o seu nome social, entendeu? Não tem que ter nenhuma burocracia em relação a isso. Então, não quero retificar, vai me dar muita dor de cabeça, o que não é verdade, vocês já viram. sim, Mas vai me dar muita dor de cabeça e tudo mais, vou usar o nome social. Beleza, então você chegou lá no órgão, falou, meu nome social é tal, ele tem que te tratar por esse nome, ele tem que usar esse nome em todos os lugares que você vai ser atendido, e não importa, entendeu? Agora, se tiver qualquer dificuldade com o nome social, também é transfobia, boletim de ocorrência, mesmo caminho. Então, só para deixar isso claro para quem está ouvindo a gente também, que tem essa opção, né? A gente estava tendo uma discussão, Leônidas, sobre o nome social no novo RG. Né? Inclusive, isso está judicializado na esfera federal, porque eles colocaram o nome social embaixo do nome de registro e obrigando a pessoa a evidenciar o nome o morto, nome né? O morto. que é uma Absurdo. violência, né? Sim, Então, assim, se a pessoa optou por usar o nome social e não retificar, ela não tem que ter o nome morto, assim, em destaque, né? Tem que estar lá num cantinho, porque infelizmente ainda é o nome que está no registro, né? Mas não com tanta evidência, né? Agora, a melhor forma de você apagar o nome morto da sua vida, sem dúvidas, é a retificar. retificação. Então, só para uma dúvida assim, por exemplo, uma faculdade, né? A faculdade, ela tem a obrigação de adotar o seu nome social. Com Isso é certeza. lei, certo? Se, por exemplo, uma faculdade decide que não vai adotar o seu nome social ou cria dificuldade nisso, né?
O que uma pessoa trans pode fazer em cima A disso? gente já teve casos assim, até mesmo nem com faculdade, fala assim com colégio, né? Com Uhum. adolescentes, porque a gente Sim, estava falando sobre o estigma que é ser um adolescente trans, né? sim, E muita exatamente. gente acha que não existe, né? Inclusive, retifiquei um adolescente trans recentemente de Caldas Novas, foi uma grande conquista, né? Grande vitória. Porque a minha atuação de origem é infância e juventude, então eu gosto muito de atuar com esse público e é um reconhecimento, um direito, né? Só que os adolescentes, as adolescentes passam pela mesma situação de pré-2018, né? A gente ajuiza ações, processos, né? E muitas vezes vai depender do que o juiz acha adequado. E a gente tem menos repertório jurídico para falar que não, né? Porque Uhum. quanto esse estigma no adolescente. Do meu ponto de vista, bastaria autodeclaração mesmo, né? Mas aí geralmente querem acompanhamento psicológico, né? Aquela parte toda. Mas assim, no caso que eu acompanhei foi muito simples. Uma perícia psicológica foi feita, constatou que o adolescente queria de fato retificar, acabou, retificou, tá lá retificado e feliz, entendeu? Nossa, eu fiz uma divagação e esqueci a pergunta. É sobre a questão do, por exemplo, a faculdade Ah, da negar. faculdade. Bacana. Aí a gente encaminhou um ofício para a escola, que no caso era uma escola militar, né, para complicar mais a situação. Geralmente, quando vem um ofício de uma instituição pública, eles já dão aquela recuada e já Para não ter observam, mais né? problemas. Se não observarem, a gente pode sempre entrar com uma ação judicial, né, para obrigá-los a isso. Então, tanto se for poder público, né, Secretaria de Educação, se for privado contra a instituição, né? E mais uma vez, é crime, entendeu? Não pode fazer constrangimento em relação à pessoa por conta da sua identidade de gênero. Então, não deixem de documentar, gente. Muita gente tem medo de documentar essas coisas na delegacia, porque, né, vou sofrer alguma represália na escola, vou. Mas, assim, A represália já está estatisticamente, acontecendo, na verdade, né? estatisticamente, a gente vê que quando você corre atrás dos direitos, na verdade o que acontece é um recuo, né? A pessoa fica com medo de mexer com você, porque realmente a gente tem uma situação ali que não pode acontecer, né? Perfeito. Bom, acho que a gente conseguiu ir em vários lugares hoje, né? Tô muito satisfeito da sua presença aqui, Tairo. Principalmente porque esse é um tema muito pertinente, foi muito pertinente na minha vida, né? E ainda é. Eu fiz a retificação, mas, por exemplo, eu não fui atrás de todos os meus documentos ainda, né? Existe uma dificuldade tanto social, né? Pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, o ritmo da nossa vida, às vezes, mas acho que a gente nunca deixe de achar importante ir atrás dos nossos direitos, né? E isso foi falado aqui o tempo todo, em cada pauta que a gente puxou, a gente sempre mencionou o quanto é importante ir atrás dos direitos. É, Tendo em vista isso, assim, dá um gostinho pra galera de que tá vindo novidade aí em breve, né? Uhum. Que vamos continuar trabalhando junto. Quero fazer em parceria com vocês mais mutirão de retificação, mais atividades juntos também, porque é muito importante essa união, né? Tanto para que mais pessoas trans consigam perceber que existem sim órgãos que estão pela gente, né? Que existem lugares de acolhimento pra gente. Para além dos movimentos sociais que existe hoje em Goiânia, também existe a defensoria pública, né? E que assim, em todos os momentos que eu precisei, estiveram muito por mim. E não só por mim, quanto por várias pessoas que eu conheço. Então, assim, mostrar pra galera o quanto é importante a busca desses direitos, né? E que é a partir dele que as coisas começam a se encaminhar. Então, deixar meu agradecimento à disposição de tempo de vocês de estar aqui. Eu tenho pra mim que esse é um dos episódios mais importantes, né? Porque realmente é um fato de que existe uma grande dificuldade, né? É um leão, assim, que a galera olha e fica com medo, que é a retificação. E não é bem assim, Né? né? Eu acho que se a gente junta, o leão vira um gatinho. Então, agradecer e te falar se você tem algum recado, alguma coisa que você queira passar pro pessoal que tá em casa. Tenho sim. Ó, gente, para todo mundo sabe que em junho a gente tem uma data muito importante, né? Que é o dia de comemoração à luta LGBTQIA+. E aqui no estado de Goiás a gente está montando uma semana inteira de atividades que vai ser feita em parceria com o coletivo Muquifo Cultural, Sim. do qual o Leone e a Isabela fazem parte, né? E qual que é a ideia? A gente vai fazer uma semana de retificação de prenome e gênero. Então a gente vai fechar o atendimento aqui em Goiânia, do inicial cível, né? A gente vai montar ainda isso em mais detalhes, vai passar para vocês as datas, horários, tudo como vai funcionar. Mas nesse atendimento a gente vai atender as pessoas trans que têm demanda de retificação de prenome e gênero para passar essas orientações, para entrar com ação judicial caso a pessoa precise da gratuidade, né? Algumas pessoas vão conseguir essas vaquinhas, os Sim. meios, outros não. Quem não conseguir
tem direito à gratuidade, vai demorar um pouquinho mais, mas vai dar certo. A gente está programando também atividades de educação em direitos e formação de multiplicadores para formar essas lideranças, né? Para Sim. poder, de fato, explicar para as pessoas quais são os documentos, o que precisa fazer, como é que organiza, e também para falar sobre empregabilidade, mercado de trabalho e outras iniciativas nesse campo. Tá tudo saindo do forno ainda, a gente vai passar datas, horários, tudo bonitinho para vocês muito em breve, nas redes sociais da Defensoria Pública e do Coletivo Muquifo Cultural, e espero que você ajude a divulgar aqui Sim, também no protocolo trans com podcast, certeza vai nos estar espaços junto. aqui. Mas assim, é um prazer pra gente trabalhar com a comunidade trans, uma comunidade muito engajada, que de fato, assim, conquistou muita coisa e é tudo fruto da luta de vocês, assim, a Defensoria Pública, eu gosto de falar que é um megafone, né? A gente não faz nada sem as pessoas gritando o tempo todo ali, lutando pelos direitos, né? A gente quer ser um instrumento para poder, de fato, ajudar nessas conquistas, assim, fico muito feliz eu faço questão de participar desses espaços, porque pra gente é importante trazer conhecimento, trazer informação e também fazer essa troca, que eu sempre saio daqui aprendendo um pouco mais e também trazendo um pouco do E que é a nossa trazendo um pouco mais experiência. de conhecimento Então, pra muito gente. obrigado a todos. Quem quiser, você vai colocar os contatos, né? Vou deixar A todos os gente. contatos aí da defensoria, né? A gente também tem essa cartilha aqui, ó, que tem sido distribuída. Dentro dessa cartilha, vai estar disponível para algumas pessoas, quem quiser entrar em contato no protocolo trans, a gente vai estar distribuindo, mas essa cartilha, ela tem um manual de sobrevivência. E nela também tem abordado sobre a questão da retificação, né? Explicando aonde ir, como que funciona. Então, caso alguém tenha interesse, tem até os documentos que são necessários na É a cartilha. cópia do provimento que muita gente olha e assusta, né? Mas não Exato. é difícil, Não, gente. não é isso tudo. E convidar, pessoal, é muito importante que a gente tenha pessoas dispostas, né, a estar ajudando, né, nessa questão. Então, assim, quanto mais gente na luta, melhor. Vamos formar mais multiplicadores. Eu sou uma dessas pessoas, né, que me dispus a participar da formação. Bacana. Mas eu espero ver mais rostinhos conhecidos, né? Espero ver mais pessoas junto, pra gente conseguir alcançar mais pessoas possíveis. Com certeza. Muito obrigado, Leônidas, pelo convite. Vai ser sempre um prazer fazer tudo em parceria com vocês aqui. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Protocolo Trans. Eu sou o Leônidas Cunha e muito obrigado pela parceria. É isso, fechou.